Opa, meu nome é Lin e bem-vindos ao Time Nest. Hoje eu vou analisar o 15º episódio de Dragon Ball Daima, que nos contou como Daburá se tornou o rei dos demônios e também, infelizmente, foi mais um concorrente pro pior episódio do anime até agora. Tá entre esse episódio aqui e o episódio 13, que é aquele lá dos gigantes. Pra maioria das pessoas, algum desses dois vai ser o pior por motivos diferentes. Eu mesmo ainda tô na dúvida aí de qual que eu achei pior, porque o episódio 13 ele foi complicado por basicamente não avançar em nada a história do anime, e também por ter aquele problema de fazer os Guerreiros Z parecerem mais fracos que o normal. Só que o episódio 15 ele tem o mesmo problema de fazer os Guerreiros Z parecerem mais fracos, mas elevado a um nível muito pior, e daqui a pouco eu já vou falar sobre isso. Porque ainda tem um detalhe que ele é um episódio muito arrastado, você sente o anime te enrolando com cenas desnecessárias. O episódio 13 pelo menos tinha um ritmo legal dentro daquela aventura no planeta Mega. Ele pode não ter progredido com a trama principal, mas dentro daquela mini jornada no planeta dos gigantes ele foi mais bem executado. Afinal ele tinha algumas sequências de ação bem criativas, ele tinha cenários muito bonitos, algumas interações legais entre os personagens e também uma direção exemplar. Eu não tô dizendo que o episódio dos gigantes foi bom, mas sim que ele tinha coisas boas que o episódio 15 não teve. A vantagem do episódio 15 é que ele trouxe informações realmente importantes pra história, mas todo o resto do episódio foi uma coisa que me deixou mais inquieto do que empolgado, e foi por isso que eu fiquei ali na dúvida de qual que eu achei pior. Mas eu acho que eu acabei me divertindo mais com o episódio dos gigantes do que com esse, porque o foco do episódio 15 foi a luta do grupo do Goku contra o exército da polícia militar do Rei Goma, já que agora eles já estão no primeiro mundo dos demônios e tudo que falta é eles conseguirem a última esfera do dragão e também derrotar o próprio Goma. Só que é simplesmente muito difícil uma pessoa que conhece Dragon Ball ficar assistindo personagens do nível do Goku e do Vegeta fugindo de tiros. É uma coisa que encaixa ainda pior na história do que os gigantes do episódio 13. E antes que alguém comente isso, eu sei que supostamente essas armas do Makai aí são carregadas com magia e por isso elas conseguem causar dano no Goku e nos outros. Mas mesmo usando essa lógica ainda tem muitos problemas. O primeiro problema é que se essas armas aí de fato eram tão perigosas assim, isso devia ter sido deixado claro desde o começo do anime. Eu imagino que a maioria das pessoas que estão assistindo o Daima desde o começo imaginaram que se o Goku tomasse algum tiro desses policiais aí, ele mal ia se machucar. No máximo ele ia tomar um choquezinho, ia dar um grito, mas nada de sério ia acontecer. Porque o padrão em Dragon Ball é que tiros não surtem efeito em seres muito fortes. A gente tem apenas algumas exceções na franquia e ainda em momentos bem específicos. Como por exemplo o Goku lá na batalha contra o Golden Frieza, né, que ele tava com a guarda baixa. Ou seja, em Dragon Ball, se a sua arma é diferente, se ela é capaz de machucar seres muito fortes, isso precisa ser comunicado pra audiência desde o começo. Porque imagina se desde o começo a gente soubesse que se o Goku tomasse um tiro desse na cabeça ele morria. Isso ia causar muito mais tensões em cenas que antes só passaram batidas. Afinal, até esse momento, os policiais nunca pareceram um perigo real pro Goku. E aí do nada eles terem a capacidade de matar ele, o Vegeta e os outros, fica um negócio muito estranho e mal encaixado na história. Mas mesmo que essa parte tivesse sido bem feita e desde o começo a gente soubesse que as armas são perigosas, o principal problema desse episódio ia continuar. Porque o que mais me irritou aqui foi a forçação de barra pro Goku e o Vegeta não se transformarem. Cara, eles passam o episódio inteiro fugindo de tiro, armando uns planos ali pra poder vencer o exército, um monte de coisa. Eles até perguntam pro Neva o que eles têm que fazer, se o Neva pode ajudar eles, meu amigo. A única coisa que eu tava pensando nesse momento era por que eles não viram logo a desgraça de um Super Saiyajin. Se as armas são tão perigosas e eles têm que recorrer às outras pessoas pra poderem achar um plano pra poderem vencer aquele exército, pra que vocês estão na forma base ainda? Por que vocês não viram um Super Saiyajin? Ou vai dizer que gasta muita energia virar um Super Saiyajin 1 que o Goku ficou 10 dias transformado lá na Saga do Céu? Eu me senti assistindo um episódio da saga da viagem espacial do Dragon Ball GT, porque lá tinha o mesmo problema, os caras começavam a atirar no Goku e ao invés de virar Super Saiyajin ele ficava correndo com a Pan e o Trunks. Tem até uma cena ali que aparece o rei do terceiro mundo do Makai, que é o pai da Pansy, pra poder salvar, mano, é foda, eu nem acredito que eu tô falando isso, pra poder salvar o Goku e o Vegeta de um tanque de guerra. E ainda gastaram ali a melhor trilha sonora do Daima, que era pra vir só nos momentos mais importantes, né, que tocou no Vegeta Super Saiyajin 3, que tocou ali na batalha contra o Tamagami 3. Aí os caras vão me gastar nessa parte aqui que não dá, mano, não dá. É legal que os personagens terciários tenham destaque, isso daí eu concordo, mas desse jeito não. Porque realmente parece que o Goku e o Vegeta só não resolveram tudo logo de cara pra poder dar tempo aí desses personagens brilharem. Essa é a sensação que eu tive. E o que me deixa mais indignado é o que acontece logo depois, porque o Goku lembra que ele pode virar Super Saiyajin e quando ele vira ele derrota todo mundo ali num piscar de olhos sem problema nenhum. Aí meu amigo, por que tu não fez isso desde o começo do episódio, cara? Se tu tivesse virado Super Saiyajin, você e o Vegeta, vocês tinham limpado aquele exército ali nos primeiros 3 minutos de episódio. É por isso que eu achei esse episódio aqui tão arrastado. Foi muita cena desnecessária que poderia ter sido resolvida muito mais facilmente, e no final isso acabou tomando tanto tempo de episódio que nem aquelas forças Ginyu do Makai apareceram. Ficaram para o episódio da semana que vem ainda. Enfim, né, deu pra ver que eu não gostei de maior parte desse episódio. O que ele tentou fazer, a saga Red Ribbon e Sandland fizeram de jeitos muito melhores. Se fosse pra poder fazer cenas assim, cara, tinha nerfado o Goku e o Vegeta logo de cara quando eles viraram crianças. Fazia eles nem conseguirem virar Super Saiyajin mais, porque pelo menos cenas assim poderiam acontecer, né? Mas pelo menos esse episódio
episódio teve uma parte bem interessante que eu vou falar agora, porque foi revelado que aquele olho no cinto do Hybis é realmente o terceiro olho demoníaco igual a gente estava teorizando, que pra quem não lembra é um artefato que quando usado concede a um demônio poderes mágicos absurdos, e quem sempre utilizou esse olho foram os reis demônio, mas durante o reinado do Aburá, que era o pai do Daburá, esse olho acabou sendo roubado e ele nunca mais foi visto até então. E aí, pra poder explicar o que aconteceu com esse olho, o narrador do nada interrompe o episódio e explica tudo, o que convenhamos foi um jeito bem ruim e nada natural de poder explicar um elemento tão importante da história, né? Mas pelo menos a explicação foi legal, porque é revelado que quem roubou o olho foi essa baratona aí, e quem mandou ela fazer isso foi o próprio Daburá, e que depois de roubar ela foi pro terceiro mundo do Makai e acabou sendo morta por um troll que tava lá. E nisso o olho acabou ficando perdido lá, até posteriormente o Hybis acabar encontrando ele. Então no final o Daburá acabou não conseguindo o olho, mas pelo menos ele tirou o olho das mãos do pai dele, o que possibilitou que ele matasse o próprio pai e assumisse o trono de rei demônio, mostrando que o Daburá, mesmo antes de ser controlado pelo Babidi, ele já era mal mesmo ao ponto de matar a própria família. E por mais que fosse óbvio isso, eu mesmo nunca imaginei que o Daburá foi o responsável pelo sumiço do olho, e eu não vi ninguém teorizando isso também, então eu acabei sendo pego de surpresa. Mas uma coisa muito legal dessa parte é que quando eles estão falando do olho, aparecem ali silhuetas dos antigos reis demônio, e depois eu vi um pessoal comentando que esses reis eram referências a demônios de Dragon Quest, que apesar de eu nunca ter jogado nenhum jogo dessa franquia, eu sei que é um dos RPGs mais importantes da história, e que também o próprio Akira Toriyama participou na criação dos designs de muitos personagens de Dragon Quest. Então, por ser uma outra obra do Akira Toriyama, que também tem o Makai, que também tem reis demônios, foi simplesmente incrível eles fazerem essa referência aqui. Mas não significa que Dragon Ball e Dragon Quest estão no mesmo universo. É mais uma referência mesmo. E eu também queria mostrar pra vocês aqui esse desenho feito pelo Vebius, onde ele desenhou todos os reis demônios mostrados no Daima até o momento. Na primeira fileira tem aqueles que a gente já conhecia, o rei demônio ancestral, o Aburá, o Daburá e o Goma. E na segunda fileira a gente tem as silhuetas que apareceram nesse episódio, né? Então a gente consegue olhar melhor o design dos demônios que apareceram. E eu vou te falar que tirando aquele último ali que parece um Daburá careca, os outros três têm designs muito bons, né? A gente pode ver que realmente se inspiraram no Dragon Quest, mas que não é exatamente igual, que tem a sua cara própria também. Inclusive eu vou deixar o link aí do perfil do Twitter do Vebius no comentário fixado pra vocês poderem seguir ele, porque ele só faz desenho maneiro. Mais uma referência legal é que quando o Goma e o Degesu percebem que o Hybis está com o terceiro olho, ali no telão mágico deles aparecem os designs criados para a produção do anime referente aos objetos que apareceram nesse episódio. Por exemplo, né, ali tem o design do terceiro olho orientando como os animadores devem desenhar ele, o que foi um detalhe bem legal e que eu só notei depois que me mostraram. Mas para poder finalizar o episódio, o Goma pediu pro Degesu pegar o terceiro olho do Hybis lá ele, e o Degesu mandou uma demônio para cumprir essa tarefa. E essa demônio aí parece muito à toa de Dragon Ball Heroes inclusive, né? Mas enfim, ela ofereceu um beijo ali pro Hybis em troca do olho, mas ele, como um demônio Sigma, simplesmente negou. Ele pediu em troca a única coisa que um homem precisa na sua vida, um chapéu muito maneiro. Então, mesmo se sentindo humilhada ali por ele ter negado o beijo dela, a menina foi lá, deu o chapéu dela pro Hybis e levou o terceiro olho embora, muito provavelmente pra poder entregar pro Degesu. E eu confesso que eu achei essa cena aí engraçadinha. E vamos lá, né? Agora faltam apenas 5 episódios pro Daima acabar, e a gente tá numa sequência de 3 episódios complicados. Mas eu fico tranquilo, porque o principal vazador do Daima, que acertou tudo até agora, ele garantiu que os últimos episódios do anime vão ser insanos. Nós sabemos que o episódio da semana que vem ele vai ser focado no Degesu, que é um dos personagens que eu mais tô curioso pra ver o que o Daima vai fazer com ele. Então eu tô com boas expectativas. Inclusive eu acabei de perceber que eu nem mencionei isso, mas o Goma ele se tornou o novo rei dos demônios porque ele era o braço direito do Daburá, assim como o Degesu é o braço direito do Goma atualmente. Ou seja, se o Goma morresse, quem ia assumir o Makai seria o próprio Degesu. Então eu não duvido que ele mate o Goma com o terceiro olho e vire o vilão final. Mas isso aqui é teoria minha, mas o que eu vou falar agora é realmente um vazamento do Daima dito por esse mesmo vazador. Então se você não quiser saber, eu já te agradeço por ter visto o vídeo até aqui, tá? Porque agora eu vou falar o spoiler. E o spoiler nesse caso é que sim, a gente vai ter uma nova transformação do Goku. Quer dizer, ele não especificou que vai ser do Goku, né? Mas a gente vai ter uma nova transformação. E a única coisa que ele falou sobre ela é que ela vai ser bem polêmica na comunidade. E sinceramente, de transformação polêmica eu só consigo imaginar duas coisas. Ou vai ser mais uma transformação que só muda a cor do cabelo, porque aí o pessoal ia se revoltar mesmo. Ou vai ser um Super Saiyajin 4, mas diferente da versão do GT. Ou seja, meio que uma reimaginação do Super Saiyajin 4 seguindo um design diferente. E isso eu imagino que ia ser bem polêmico mesmo, né? Porque ia ter muita gente que ia querer o design antigo, mas muita gente que ia gostar do design novo. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio. E também, se chegou até o final do vídeo, deixa um emoji de chocolate nos comentários pra eu saber. E além disso, se você tiver no celular, ajudaria muito se você pudesse hypar esse vídeo, que é uma opção que você encontra indo nos comentários e arrastando pro lado. E claro, um agradecimento especial a todos os membros do canal. Vocês foram e são muito importantes pro Time Nest continuar seguindo em frente. Principalmente você que já é nível Charlotte God ou nível Charlotte Blue, porque isso significa que você já tá apoiando o canal há bastante
bastante tempo. Todos os membros ganham acesso antecipado a certos vídeos, e se você for nível Sparking ou superior você ganha vídeos exclusivos também. Mas só de você ter chegado até aqui você já me ajuda bastante. Mas é isso, falou!